Fala pessoal, tudo bem com vocês? A voz não tá das melhores, tá? Mas o Palmeiras está na grande decisão do Campeonato Paulista, vai enfrentar o Corinthians, venceu por 1-0 o São Paulo, com um pênalti que não dá nem pra dizer que foi polêmico, tá, gente? Foi inexistente. A gente vai falar sobre isso, de que maneira o Verdão chegou até essa decisão, o São Paulo, do jeito que jogou, tudo isso a partir de agora nesse vídeo, então eu convido você. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal. Gente, o jogo ele passa muito pela arbitragem, porque foi 1-0 para o Palmeiras, gol do Rafael Veiga e um lance de um pênalti inexistente. Então eu vou começar já por isso, porque depois eu até gostaria de falar a respeito do jogo, né? Mas não tem como eu fugir disso, gente. O jogo foi decidido pela arbitragem. E eu sei que muitos torcedores do Palmeiras estão lembrando aquela vez em que o VAR foi resetado, que tinha um impedimento na origem do gol do Caleri, que resultou numa eliminação do Palmeiras numa Copa do Brasil. Várias questões, né, de lá e cá, de erros e prejuízos para lá e para cá. Isso, de verdade, como analista aqui nesse momento, pouco me interessa, né? Eu preciso analisar o fato, o lance de hoje. E o lance de hoje, primeiro, ele tem o Flávio Rodrigues de Souza, que é o árbitro de campo, muito, mas muito distante da jogada. Muito distante. Inclusive no quadro mais aberto que você tem do lance da suposta falta, ele não tá nem no quadro. Você não acha o Flávio Rodrigues de Souza, ele está quase na linha divisória do gramado. Sendo que é uma saída de bola em que essas jogadas elas podem acontecer. E o árbitro simplesmente está muito distante. Então é óbvio que ele não tem a melhor visão da jogada. Ele vê o lance uma vez, uma única vez, e acaba demorando um pouquinho até confirmar a penalidade. Tem uma saída errada entre o goleiro Rafael e o Arboleda. O Arboleda escorrega, o Vitor Roque toma a frente. Quando ele dá o tapa, o Arboleda faz a menção de fazer a alavanca, mas ele retira a perna. Quando ele retira a perna, o que tem é o Vitor Roque projetando o seu corpo e a sua perna esquerda em direção à perna do Arboleda, provocando o contato. Gente, é uma simulação, é uma tentativa de cavar a falta muito clara do Vitor Roque. Ele dá o tapa e ele se projeta antes de um possível contato, que acho que até aconteceu. E por conta desse contato, o árbitro de vídeo, Rodrigo Guarizo do Amaral, não recomenda a revisão. Na minha opinião, um erro, porque digamos, diretriz do protocolo do VAR prevê que haja uma conversa, eu estou curioso por esses áudios, entre o campo e a cabine do VAR. Normalmente, o árbitro de campo, ele passa aquilo, ele relata aquilo que ele está vendo. E se há uma divergência muito clara com o que o campo viu em relação ao que as imagens mostram, é obrigação do VAR chamar para revisão. Então, mesmo que haja o contato e a gente possa entender como lance interpretativo, ele não é. Porque provavelmente o árbitro de campo, ele sugeriu ou ele viu uma alavanca que não aconteceu. Então, no momento em que o árbitro de campo talvez tenha relatado essa alavanca, esse calço, uma falta, quando o VAR, com todas as imagens disponíveis, verifica o que todos nós estamos vendo, que o Vitor Roque projeta o seu corpo antes do contato, você já não caracteriza a infração. Já não existe a infração aí. Então, exatamente por isso, pelas imagens mostrarem o Vitor Roque se jogando, buscando esse contato, indo em direção à perna do Arboleda, é que não existe essa alavanca, não existe essa infração. No mínimo, uma revisão deveria acontecer, para que o Flávio tivesse a oportunidade de ver esse lance no monitor, já que ele estava a 40 metros, mais ou menos, do local da falta, da suposta falta. Então, se ele vai ao vídeo, ele tem esse ângulo que a gente viu, que todo mundo viu, tem um outro ângulo que o VAR, depois de checar, mostrou que é um ângulo por baixo, que, gente, a minha ainda não prova nada, porque por mais que haja o contato, talvez, com a perna do Arboleda, que está sendo retirada, e para muitos, ok, não deu tempo dele retirar, a projeção do Vitor Roque ela já aconteceu antes. Ele já buscou esse contato, ele já se jogou em direção à perna do Arboleda. Então, não faz muita diferença se tocou ou não tocou, porque quem busca a falta é o atacante. E quando isso acontece, não é falta. É simples assim. Exatamente por isso, o Flávio Rodrigues de Souza, se fosse ao VAR, teria essa oportunidade. Agora, eu não sei também se ele modificaria a sua decisão, se ele voltaria atrás, porque esse mesmo árbitro de São Paulo, que é da FIFA, na primeiríssima rodada do Campeonato Brasileiro de 2024, ele apitou um Vasco e Grêmio no Rio de Janeiro. E teve um pênalti claríssimo, com um toque de mão dentro da área. Ele foi chamado ao VAR. Indo ao VAR, ele comunicou ao estádio inteiro por um intercomunicador
dizendo que o toque de mão foi acidental. O que aconteceu? A comissão de arbitragem entendeu que ele errou e ele pegou uma geladeira na primeira rodada. Todo mundo viu que foi pênalti. Na primeira rodada, ele foi para a geladeira. Voltou muito tempo depois. O Rodrigo Guarizo do Amaral também pegou uma geladeira mais para o final do campeonato, por ter sugerido um pênalti num jogo do Vitória em que nada aconteceu. Então, assim, eles costumeiramente, essa dupla, eles vão para a geladeira e voltam. Algo de errado não está certo, não é mesmo? Enfim, e essa dupla foi a escolhida para apitar essa grande semifinal entre Palmeiras e São Paulo. É lamentável que a gente esteja falando sobre isso, porque o Palmeiras não precisa disso. E o jogo não precisava disso, em que a gente tivesse uma decisão pela arbitragem em que só vai se falar disso. Quando, na verdade, cara, foi um jogo bacana de se ver. Era um jogo equilibrado até isso acontecer. Uma escalação ousada do São Paulo, do Zubeldia, né? Porque ele escala apenas o Alisson como marcador e o quarteto: Oscar, Luciano, Lucas e Caleri. Mas o Oscar por dentro e como um volante, um segundo volante, mas na verdade muitas vezes vindo buscar a bola no pé dos zagueiros para construir a jogada, às vezes atrás do Alisson, o Oscar. Três zagueiros, né, o Arboleda, o Alan Franco pela esquerda e o Ferrarese pela direita, que funciona muitas vezes como lateral, inclusive mais pra frente ele acabou se tornando lateral no jogo, quando o Cédric sai para a entrada do Ferreirinha, acho que foi isso que aconteceu, né? Exato. E aí depois o Ferrarese ainda sai para a entrada do Igor Vinícius. Mas são os três zagueiros, o Cédric e o Enzo Dias mais como alas, né, mas baixando para fechar uma linha de 5 também, o Alisson e o Oscar como volantes, e aí o Oscar bem recuado, né, com o Luciano mais por dentro, o Lucas flutuando e o Caleri lá na frente. Uma escalação bem interessante, ousada e que surpreendeu o Palmeiras. E o Rafael, cara, é uma pena que ele tenha errado nessa saída de bola que propiciou o pênalti, porque ele estava fazendo um grande jogo e fez ainda no segundo tempo, pegando algumas bolas difíceis. O Vitor Roque muitas vezes saiu da área para encontrar alguns passes, encontrou uma hora para o Facundo, outra hora tentou uma bola para o Estevão, a bola escapou um pouquinho, mas ele é um jogador muito inteligente para jogar. E o Estevão, claro, muito marcado, mas tentou fazer aquelas suas jogadas individuais, né, e quase conseguiu êxito, especialmente no segundo tempo, quando aí o São Paulo se abriu bastante, né, para buscar o resultado e os espaços se ofereceram. E aí o Palmeiras teve muitas possibilidades até de matar o jogo, né, de fazer o 2-0. No momento que sai o gol de pênalti, há uma reclamação absurda do São Paulo, né? O São Paulo muito inconformado com a marcação, mas precisa reagir, né? Não tem muito o que fazer. E na bola seguinte, o Caleri tem a chance e de cabeça, sozinho, ele desperdiça. E de novo, né? Eu sei que tudo isso vira uma questão menor por conta da reclamação da arbitragem do São Paulo, mas de novo o Caleri, na hora decisiva, no momento decisivo, não conseguiu fazer aquilo que lhe cabe, que é fazer gols. Ainda mais quando ele tem uma possibilidade tão clara como essa que a gente viu. Então, o São Paulo não conseguiu reagir ainda no primeiro tempo. O Luciano vai para a entrevista muito abalado, reclama bastante e tudo mais. Estão querendo uma final aí, mas a gente vai tentar, vamos ver o que o treinador vai dizer, aquela coisa toda. Volta para o segundo tempo. O jogo fica, como eu disse, né, equilibrado, mas ao mesmo tempo São Paulo buscando muito o campo de ataque. O Lucas foi muito marcado, muito caçado em campo, teve dificuldades para jogar. Mas, cara, era um jogo de perde-ganha o tempo inteiro, assim, de duas equipes estratégicas, aguerridas, mordendo o tempo inteiro. Essa era a tônica do jogo. Um jogo equilibrado no nível de Palmeiras e São Paulo, que fazem desse confronto um dos mais equilibrados dos últimos tempos. E por isso eu digo, é uma pena que nesse detalhe que decidiu o confronto seja justamente por uma questão de um erro, que é um erro de arbitragem que colocou o Palmeiras na grande decisão. O que vocês acharam do jogo? Da polêmica, se é que teve, do erro da arbitragem? Comentem aqui, inscreva-se no canal, eu volto na próxima. Tchau!